Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mochilhão, sejam bem-vindos a essa muito tumultuada Pequim. Nós estamos no metrô da Praça Tiananmen, o coração de Pequim. Hoje a gente vai gravar uma das partes mais importantes e famosas aqui da capital chinesa. E a concorrência para esses espaços é um negócio maluco. Essa fila aqui tá acontecendo não porque o pessoal tá saindo da catraca do metrô, mas porque eles conferem todo mundo que acessa a Praça Tiananmen, que é esse coração central. Tem uma câmera ali com reconhecimento facial. Passou ali, todo mundo é vistoriado. A China é o pior lugar do mundo para um fugitivo da polícia tentar se esconder. Tem reconhecimento facial para todo lado. Ali no fundo tem uma das imagens mais famosas aqui, mas ela está escondida pelas árvores. A gente vai tentar mostrar depois. Eu tô falando tentar porque vocês estão vendo. Aqui nós estamos submetidos. Aqui tem uma conferência, né, para entrar no Museu Nacional da China, é para onde nós estamos indo. Ali do outro lado fica a Cidade Proibida. É assunto para um outro vídeo, acho que merece um vídeo só dela. E aqui tem a foto do Mao Tse, de frente aqui pro Palácio da Cidade Proibida. Você com certeza já viu essa foto. E aqui fica a Praça Tiananmen, é o epicentro, né? É o lugar central, é a Praça da Sé deles aqui. E a gente agora está entrando no Museu Nacional da China, frente a toda essa concorrência. Vocês viram aí que eu botei um pouquinho do trajeto do metrô? E hoje a gente vai contar algumas histórias que explicam inclusive o porquê dessa China, que a gente já falou no vídeo passado, é tradicional, é moderna, mas também tem vários prédios extremamente padronizados. Aqui diante de nós, o museu. Tinha um letreiro ali falando, por favor, linha reta e mantenham a distância. Bom, gente, passeio frustrado. Eu já tinha lido que o museu é gratuito, então a gente só chegou lá, mas você precisa de marcar um horário. Se você não marcar, você não entra, a gente foi jogado para fora. E a Cidade Proibida, que está aqui, é a antiga residência dos imperadores, é o maior conjunto arquitetônico aqui de Pequim, dessa China antiga que a gente mencionou tanto no último vídeo, que a gente ia fazer um vídeo específico só dela. Você precisa de marcar o ingresso, aí ele é pago, mas é barato, 5 dólares apenas, coisa de 40 ien. Mas você só consegue marcar por daqui a 7 dias de tanta concorrência. Eles abrem a cada 7 dias e acaba rapidamente. Então, pelo nosso tempo de permanência limitado aqui na China, a gente não vai conseguir fazer essas visitas. A gente está tentando entrar na Praça Tiananmen, também tem controle sobre as pessoas que entram na praça. Você precisa de passar por uma fiscalização ali. E ali na praça, então, eu vou fazer alguns comentários que eu já estava preparando para esse vídeo a respeito dessa China. Mostra lá, ó, o Mao e o templo. O templo não, né? O palácio. E aí a gente retoma com vocês a hora que a gente se orientar, porque tá tudo muito confuso aqui também. Vocês podem ver que é tudo muito diagramado, mas no final das contas eu tô achando que isso aqui também é conteúdo, né? Espero que vocês valorizem e deem a nossa curtidinha aí. Bom, gente, não deu nada certo. Até para entrar na praça você passa por uma vistoria. Opa! E tem que ter uma reserva prévia. Tudo é muito controlado. Eu vou sair aqui desse tumulto, mas quero deixar registrado para vocês, né? A gente está aqui de frente do outro lado da Cidade Proibida. Eu mostrei um pouquinho em um outro vídeo aí para vocês também. Do outro lado tem o Museu Nacional e logo aqui fica a Praça Tiananmen, que é essa praça importante. Vamos sair daqui, vamos sair disso. A gente realmente não conseguiu acesso a nenhum lugar e eu comento com vocês um pouco sobre a história desses espaços.
A Cidade Proibida, como eu mencionei, foi a antiga residência dos imperadores. Ela tem um perímetro enorme aqui e ela tem esse nome de Cidade Proibida porque a população geral, a população comum, era proibida de entrar lá dentro, não tinha acesso. Essa lógica que a gente vê hoje de uma China que tem políticas públicas muito autoritárias, e eles são sim, eles são bastante autoritários na forma de gestão da sociedade, não é uma coisa que vem de hoje, né? É uma coisa que já vem dos antigos impérios. Então a população não poderia nem acessar a casa dos imperadores antigos. Por isso que ela ficou conhecida com esse nome. Hoje em dia, você também precisa ter esse excesso de controle em todos os lugares, em todos os espaços. E isso acaba sendo também uma contribuição da revolução, né, que eles passaram. Mas, gente, a gente precisa sair daqui pra gente conseguir gravar com alguma dignidade. A gente tá trombando o tempo inteiro com gente pra caramba. É uma coisa de duas mãos, sabe aqui rapidinho? É uma coisa de duas mãos. Tem muita gente, a gestão desse tanto de gente é evidentemente complicada. E aí você aplica numa gestão como essa um autoritarismo bastante fora da curva. Vamos ver aqui, gente. Bom, agora conseguimos um pouquinho de dignidade espacial. Então o que a gente queria contar para vocês, hoje a gente nem ia falar tanto sobre a Cidade Proibida, que a gente ia fazer um vídeo específico só dela, percorrendo todo esse patrimônio arquitetônico da antiga Casa dos Imperadores aqui. Mas a gente ia visitar o Museu Nacional da China, que tem muita coleção de peças, tanto históricas quanto de arte chinesa. Com certeza deve ser uma experiência riquíssima, mas que a gente não se organizou direito. E aí eu já deixo uma dica para você. Quer visitar a China, saiba de uma coisa. A primeira coisa, é um dos lugares mais difíceis. Eu sempre viajo de maneira independente, com um orçamento bem limitado, assim. A gente viaja barato. E tem alguns lugares que é muito fácil fazer isso. A China é muito difícil. Um viajante independente vai ter muita dificuldade. Não é só pelo fato de que as pessoas não falam inglês. Isso é uma das grandes dificuldades que você vai encontrar. Mas é porque tudo é muito controlado, tudo é muito complicado. Você não consegue informações suficientes a respeito das coisas. Eu realmente não encontrei nenhuma das minhas leituras sobre essa coisa de que você tinha que reservar com 7 dias de antecedência para visitar ali os palácios, que você tinha que fazer registro para entrar numa praça. E isso tudo atrapalhou. Mas não fica a dica. Se você vem para a China, com pelo menos 7 dias de antecedência, já tenta reservar a sua entrada na Cidade Proibida. E antes de vir ao museu ou à Praça Tiananmen, faça uma reserva. Aí não precisa de tanta antecedência, mas você precisa de deixar reservado. Parece que a gente pode marcar para o museu para mais tarde. A gente vai tentar, vamos ver se a gente consegue fazer essa reserva aí, vamos ver. Mas depois dessa era dos imperadores na Cidade Proibida, a China passou por uma série de transformações, né? O ápice do Império Chinês que a gente conhece é no século XV, que revisitando vídeos que a gente já gravou aqui, foi quando a muralha se desenvolveu a isso que a gente conhece hoje. Assistam um vídeo da muralha quem não viu. Foi quando as cidades chinesas floresceram ao que a gente mostrou no último vídeo também, com a arquitetura, com os jardins que eram muito valorizados. Mas a história milenar da China também é uma história de altos e baixos. Então ela também sofreu uma série de quedas, uma série de tropeços. Essa grande civilização chinesa do século XV era militarmente mais fraca do que a Mongólia e sofria constantes invasões dos mongóis. No século XX, a China estava sendo ocupada constantemente pelos japoneses. Em 37, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, há uma invasão japonesa que marca ali o que eles chamam de Segunda Guerra Sino-Nipônica, né? E a China é ocupada pelo Japão também. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a China vai entrar em uma filosofia, em uma lógica mais próxima da União Soviética, de revolução, de contrário ao capital, etc., liderado pela figura de Mao Tse Tung, que até hoje
tem a sua foto ali estampada na Cidade Proibida. Existe um culto ali ao líder. Todas essas políticas reais de socialismo sempre trazem uma ideia de culto ao líder muito forte, é que não é diferente. Mao foi um líder socialista, né, que foi exilado pelo antigo governo chinês, mas vai voltar para Pequim e vai liderar um processo revolucionário que vai acabar criando o que a gente conhece hoje como a República Popular da China, que segue esse mesmo padrão, esse mesmo modelo. Mao tinha uma interpretação, eu vou chamar de uma interpretação chinesa da literatura de Lenin, de Marx, que falava que não seria possível para a China fazer uma revolução a partir de trabalho industrial, porque a China não era industrializada, era um país fundamentalmente agrário, então seria necessário que os trabalhadores agrários liderassem essa revolução. E foi em cima dessa revolução agrária que a China acabou transformando a sua política. Isso inclusive inspirou, para quem não viu o vídeo lá em Phnom da revolução da milícia no Camboja, isso inspirou inclusive o Pol Pot de criar aquela lógica, mas assim, lá muito mais maluca, de uma sociedade exclusivamente agrária. A ideia do Mao era, a partir do agrário, você industrializar o país e gerar desenvolvimento. E foi aí que a China entrou nessa lógica, mas assim, uma lógica na marretada, uma lógica passando por cima de qualquer pessoa que fizesse oposição, mas de progresso a todo custo, de desenvolvimento a todo custo. Então o país se industrializou, o país vai buscar fontes de mercado alternativas e vai iniciar uma caminhada para isso que o país é hoje. Sentamos aqui, achamos uma pracinha porque tava impossível ali, né? Você conseguir desenvolver um raciocínio e falar qualquer coisa, gravar com gente te trombando o tempo inteiro, passando por você o tempo inteiro, é muito tumultuado. Outra informação importante para você está no país de mais população do mundo, é tudo muito tumultuado. E assim, eu não esperava que a China fosse ser tumultuado a um nível Índia, só que a Índia é mais barulhenta, e então são estímulos às vezes incômodos, mas em termos de tumulto eu acho que é menos do que aqui, bem menos. Você vai pegar um metrô, ok, é espremidinho, mas não é do jeito que a gente viu ali não. E tá fazendo menos 8 graus, a gente tá quase congelando, a gente precisa de achar um lugar mais quentinho pra gente, né, manter a nossa dignidade corporal. Eu queria só terminar o raciocínio que eu estava desenvolvendo, porque após a Revolução Chinesa, no último vídeo eu falei inclusive que a China vai iniciar um processo de expansão territorial, vai tomar inclusive o Tibete e entre outras partes, e vai iniciar essa linha de desenvolvimento para um progresso mercantil. Vai haver um grande investimento em uma produção industrial nacional e uma busca por uma competitividade internacional dessa indústria chinesa, que a gente está vendo isso acontecer pelo menos nos últimos 30 anos, né? Produtos chineses aparecendo, eram produtos considerados de baixa qualidade, porém muito baratos e competiam no cenário internacional. Eles foram aumentando a qualidade e ainda são mais baratos do que outros produtos, por exemplo, americanos ou europeus, e a China entrou de fato no mercado e conseguiu desenvolvimento. Mas eu acho importante a gente perguntar também a que custo, né? Porque muito desse baixo custo dos produtos chineses foi, hoje não, mas isso foi ao longo dos últimos 40, 50 anos, desenvolvido a partir de mão de obra análoga à escravidão. Era muito comum que pessoas comprassem produtos chineses e vissem pedidos, né, em papel de socorro. É uma coisa meio que tem áreas de sensacionalismo, mas acontecia. Era uma lógica de você tem que trabalhar e servir ao seu país e produzir ao seu país, independente de remuneração, independente de leis trabalhistas, independente de jornada de trabalho. Com isso e com toda a população que a China tem, de fato, a produção alavancou, cresceu, os preços eram muito competitivos no mercado internacional. O mundo passou a ver a China como uma boa opção
de negócios e comércios, e hoje a China tem uma posição de mercado que é super privilegiada. Eu posso considerar tranquilamente que a China hoje é o principal expoente de mercado global, acima dos Estados Unidos, inclusive, tá? Mas isso, claro, teve esse preço da violência. Eu tava doido pra gente conseguir entrar ali na Praça Tiananmen, inclusive para mencionar um dos episódios mais importantes e chocantes da história da China, porque essa praça, como coração de Pequim, também era um lugar de agitações sociais, né? Em 1989, acho que vocês conhecem essa história, vocês já devem ter visto imagens disso. Houve uma grande mobilização, uma grande passeata, né? Um grande movimento pela democracia, exatamente por esse histórico de autoritarismo muito forte do governo chinês. E a resposta do governo foi de ultraviolência, né? Várias pessoas, agora eu não tenho o número exato, eu vou ver se eu consigo encontrar e coloco para vocês. Mas várias pessoas foram mortas. Tem uma cena icônica que aconteceu nesse dia, o que é chamado do massacre da Praça da Paz Celestial, né? Traduzindo Praça Tiananmen, Praça da Paz Celestial, que é um rapaz que ficou de frente aos tanques, né? E os tanques queriam avançar e ele não deixava ele avançar. Dizem que nunca mais se teve notícia desse rapaz, não sabe nem o que foi feito em relação ao corpo dele. E essa revolução socialista, inclusive, beneficiou isso que eu abri o vídeo, né? Porque Pequim é muito cheio desses prédios padrão. Em vários lugares por onde você passa, tem vários blocos de prédio exatamente iguais, por uma extensão enorme de área, né? Nesse padrãozinho que a gente vê, por exemplo, em Brasília, nos blocos de Brasília. É o que eu particularmente chamo de arquitetura socialista, né? A maior parte dos países socialistas criavam esses conjuntos habitacionais de predinhos assim, por uma extensão enorme de área, e a maior parte da ocupação urbana de Pequim segue exatamente esse padrão que eu trouxe aí para vocês. Agora, gente, nós vamos achar um lugar quentinho. Ainda tá um pouco cedo para almoçar, mas eu já tô de olho no meu almoço de hoje. Provavelmente é um lugar pra gente sentar, tomar uma bebida quente, comer alguma coisa, porque tá muito frio. E aí a gente vai continuar o passeio em algum outro lugar que possa ser interessante para trazer para vocês. Eu tava reparando aqui, olha que rua linda que a gente tá andando. Meio que se perdeu aqui no centro de Pequim, e é um lugar bem mais abandonado assim, bem mais vazio, como vocês podem ver, e lindíssimo aqui, ó, um aspecto antigo super charmoso. E a gente está chegando num pedaço aqui muito bonito. Basicamente, me parece que a gente está entrando na Chinatown de Pequim, né? Todas as cidades, assim, as grandes cidades do mundo, sempre tem um setor ali, Chinatown. E esse aqui é a Chinatown de Pequim. É muito legal. Aqui fica a rua Tiananmen, é uma das ruas comerciais mais importantes de Pequim. Eu não esperava que eu fosse achar ela tão bonita. Eu tô achando isso aqui mais legal do que o que a gente trouxe no último vídeo da cidade antiga. Tudo muito colorido, enfeitado, a arquitetura muito bonitinha. E esse calçadão, assim, eu adoro calçadões. E ali no fundo tem um desses prédios, eu vou confirmar o nome dele. Ele é um prédio famoso e a rua encerra bem nele. Acho que aqui é um bom lugar para eu procurar o meu pato, que é o que eu estou buscando comer hoje. E, gente, uma coisa nós precisamos dizer. Por mais que a China tenha construído isso em cima de métodos que a gente possa questionar, os resultados são louváveis. Os resultados são admiráveis. O chinês médio hoje tem muita renda. A maior parte do mercado de turismo global é baseado em turismo chinês. Eles têm grupos de excursões enormes que dominam aqui a Ásia bastante, mas na Europa, para todos os lugares.
Você vê que o nível, por exemplo, dos carros na rua, né? Há muita renda circulando por aqui. E não é uma coisa igual a gente vê em outros lugares, outras potências econômicas, em que a desigualdade é muito grande. Uma cidade igual Pequim, 22 milhões de habitantes, a gente não viu uma pessoa, uma única pessoa em situação de rua. Então eles têm, com certeza, eu não vou saber especificar muito bem isso, mas eles têm uma política de distribuição de renda, uma política de dignidade de vida que é muito interessante. A forma como eles chegaram nisso a gente pode questionar, os métodos hoje a gente pode questionar, mas o resultado é muito interessante de se ver. Aqui alguns desses chapéus de proteção de frio, etc. Mas ele tem essa estrelinha que simboliza a Revolução Chinesa. Até hoje os guardas da cidade usam esse tipo de coisa. Ó. Bolsa com a imagem de Mao. E esse chapéuzinho é usado pelos antigos rickshaws, né? O pessoal que puxava os carros de transportes. Hoje tudo virou peça de souvenir para loja de turista. Inclusive aqui de fora tem algumas representações, ó, tem um rickshaw aqui, o pessoal recebendo os turistas na porta, ó, o rickshaw. E um cavalinho. Hoje todas as coisas que tem para experimentar eu tô aceitando e experimentando. Dei azar com um peixezinho ruim pra caralho, mas tem uns docinhos, ó, top. Custa uns 130, 100 gramas. Aí a gente não vai comprar, obviamente, mas todo lugar eu experimento, eu já tô ficando satisfeita. Tem é uma gelatininha, é um iogurte que eles colocam em forma de gelatina. E aí coloca umas castanhas, uns biscoitinhos no meio. Olha o bondezinho aqui, ó. Até por isso. Olha se não é a Chinatown de Pequim. Segue mais ou menos o padrão que a gente observa em outras cidades. Isso é muito lindo, né? Muito legal. Esse é o prédio que eu mencionei, o nome dele é Zhenjiangmen, um dos marcos arquitetônicos aqui de Pequim. A gente está na extremidade baixa da Praça Tiananmen, então a gente começou o vídeo do outro lado, é uma praça extremamente extensa, é a maior área pública do mundo, só que a gente estava lá do outro lado dela, e aqui do outro lado o Zhenjiangmen domina e abre o calçadão que é a rua Tiananmen. E eles estão em comemoração do Ano Novo Chinês, né? Aqui tem uma placa dessa, comemorando a chegada de 2025, que para eles, né, acho que muitos de vocês já sabem, não chegou no dia 1º de janeiro, veio agora no dia 29, e foi o dia que a gente veio para essas celebrações. A gente até não viu muitas celebrações não, mas direto tem gente estourando fogo na rua. Olha, mostra de lá os bondezinhos, tudo. Estamos circulando. Eu vou tentar chegar aqui na outra extremidade da Praça Tiananmen, que inclusive é onde a gente quer pegar metrô para ir depois. Mas já aproveitando, contando para vocês, né? A China segue um outro tipo de calendário, né? O Ano Novo não tem uma data específica, geralmente é no final de janeiro. Mas varia ali entre dia 25 e 29, esse ano foi dia 29, e eles têm um feriado nessa época do ano, mais ou menos igual o nosso intervalo entre Natal e Ano Novo. Esse ano foi entre o dia 29 de janeiro e o dia 4 de fevereiro. Então são as férias, é o momento de se reunir com a família, é o feriado nacional mais importante aí deles, e que eles realmente abraçam uma série de celebrações. Quando nós chegamos em Pequim, foi chocante ver uma cidade desse tamanho
praticamente deserta. E isso tudo que vocês viram hoje foi uma coisa que a gente só veio experimentar agora, depois que o feriado acabou, porque a cidade estava muito vazia mesmo. É uma coisa assim, eles se reúnem mesmo, saem da cidade, é o momento de viajar com a família, é o momento de se reunir com os familiares, né? E eles têm uma linha que os anos são atribuídos pela forma de 12 animais. Esse ano vai ser o ano da serpente. A serpente traz toda uma simbologia, mas tem vários outros animais, né? O rato, o cavalo, cada um desses animais traz uma simbologia para o ano. E são 5 materiais, né? São 5 matérias que também trazem uma simbologia. A cada 60 anos, né? 12 vezes 5 igual a 60, esses animais e matérias se combinam formando um ano específico de uma determinada característica, né? Com uma determinada característica. Então, esse ano tá com uma combinação que é serpente e madeira, se não me engano, amor. Não lembro agora. Acho que, se não me engano, é serpente e madeira, que é uma combinação que teve exatamente há 60 anos atrás, 1964. Na verdade, agora 1965, né? E o biênio 64 e 65 tem algumas características muito semelhantes em relação ao que nós estamos vivendo agora, porque 64 foi um ano de golpes de Estado, de lutas pelos direitos civis. Então, o que deve marcar esse ano, de acordo com o calendário chinês, é exatamente essa luta pelos direitos civis, que realmente tem sido uma pauta muito importante em época de Donald Trump e tudo. E é uma coisa interessante, né? Porque eu falei sobre o quanto eu considero problemático algumas das características do desenvolvimento da China, mas é legal que do outro lado a gente tem também uns Estados Unidos cheios de discursos de liberdade e democracia, que tá batendo e apostando na tecla de um governante extremamente autoritário e violento, né? Então, a humanidade ainda não achou a sua fórmula para um desenvolvimento saudável. Isso é um fato que a gente não pode questionar. Mas olha que lindo isso que a gente tem aqui ao nosso redor. Vamos dar um giro de 360 aqui para vocês verem. Ali do outro lado da avenida, inclusive a gente está na extremidade de cá da Praça Tiananmen. Quero ver se a gente mostra ali um pouquinho para vocês também. A gente ficou devendo mostrar a praça para vocês, então aqui a gente tem uma vista dela. A informação que eu tenho é que é o maior espaço aberto e público do mundo. Lá do outro lado, vou aproximar. Lá do outro lado tá a Cidade Proibida, onde a gente tava. E aqui tem esse grande espaço, mas vocês podem ver que tem guarda ali, tem barreira, ou seja, você não entra simplesmente na praça, né? Estamos chegando agora na última parte desse passeio. Acho que é uma coisa que vocês vão se interessar em ver. A gente está no zoológico, vocês não vão querer ver leão e girafa aqui num vídeo da China. Mas eu imagino que os pandas gigantes vão te interessar. A gente vai fechar o nosso dia com isso, vamos mostrar essa fofura para vocês. Eu tô meio emocionado. Olha o jeito que ele é largado ali. Bom, este aqui está dormindo. Vamos ver se tem algum acordado. Não, olha o jeito que ele dorme. É a criatura mais fascinante do reino animal, provavelmente. É muito... Olha. Olha ele de barrigão pra cima. Todo mundo pagou para ver o lindo. O lindo acordou. Tá comendo um bambuzinho. Ai, que fofinho.
Como todo mundo sabe, o panda é um animal símbolo da China, é nativo daqui, praticamente só é encontrado aqui. É mais pro interior, que tem as florestas nativas, que ele gosta de ficar nessas áreas de bambuzal, que ele se alimenta do bambu. E é uma espécie altamente ameaçada de extinção. Então tem muito trabalho hoje em dia para fazer com que eles se reproduzam, né? Então eles pegam um pessoal pequitinho e precisam de amamentar. Ele é um bicho meio lerdão, assim, vocês já viram que ele é todo desengonçado. Às vezes você coloca o macho e a fêmea ali estimulando que eles procriem, porque tá precisando, né, de novos pandas, e ele não faz nada, ele fica lá jogado e mastigando o bambuzinho dele. Mas aqui tem umas fotos um pouquinho do trabalho, ó, de quando ele acabou de nascer até o período em que ele vai crescendo. Quase toda a reprodução de panda que existe hoje é em centros como esse, para evitar que eles entrem em extinção. É lógico que a ação humana, a caça predatória, é um grande inimigo deles, mas é uma espécie que poderia se ameaçar por si mesmo, porque o ritmo de reprodução dos pandas é muito mais lento do que de outros animais. E esse é um desafio que esses centros enfrentam nessa reprodução. Não dava para vir na China e não ver o panda. Eu tô completamente emocionado. Ó, esse aqui tá dando o espírito dele. Tá que dá volta nesse laguinho sem água aí. Fazendo o exercício dele. Eu acho bonitinho o jeito que o bumbumzão gordo dele balança assim pra lá e pra cá enquanto ele anda. Olha, veio dar oi pra você. Acho que ele veio esconder mesmo. E o bichinho come quilos e mais quilos de bambu por dia, então ter bambu é sempre útil. A China tem florestas de bambu, né? Que é o habitat natural do panda. Aqui a gente tem um pouco disso. Só para encerrar esse vídeo, a dica mais importante que eu posso dar para alguém vindo para a China é: baixe um bom VPN. Não usa esse vagabundo gratuito que talvez você use para resolver coisas simples. Faça um bom plano e garanta que durante toda a sua permanência na China você vai estar com um bom VPN, um plano pago, um negócio que vai te resolver. Porque eles bloqueiam todos os aplicativos e o menor problema que você vai ter vai ser não conseguir postar foto no Instagram. A gente não estava acessando nem os nossos aplicativos de banco, tá? E aí você vai baixar os aplicativos dele aqui. O aplicativo de pagamento não existe. Para mim foi uma novidade, eu sei que tem gente que sabe. Não existe pagamento em dinheiro. Você não entrega um pedaço de papel. Cartão de crédito nem sempre vai ser aceito. Eles têm os aplicativos de pagamento deles, que geram um QR Code seu, que vai fazer a cobrança em cima ou do seu cartão ou de um dinheiro que você depositar ali. Você vai precisar de um GPS próprio, essas coisas do Google não vão funcionar. Aí eu recomendo que você assista vídeos, tem aqui no YouTube, que vão fazer a orientação certinha disso, não é o nosso objetivo. E venha preparado para passar por algumas dificuldades. É um país muito difícil para viagem independente, ainda assim eu acho que sempre vale mais a pena do que um passeio com um guia para você ir lá, tirar uma foto para postar no Instagram e ir embora depois. Venha, experimente o país, mas tenha paciência. A gente está aqui no aeroporto agora, indo embora, e no aeroporto, funcionários do aeroporto às vezes não falam inglês. Não, às vezes não, nunca. Eu não sei nenhum falou inglês comigo até agora. É verdade. Na verdade, quem ajudou a gente ali agora foi um passageiro que sabia falar inglês. Assim, no metrô, sempre que você precisar de uma orientação, sempre que você precisar de informação, vai ser muito difícil. Então, para um viajante independente que precisa de muito planejamento, vai ser sempre complicado. Mas você tem que estar aberto, você tem que estar com a sua paciência, a sua saúde mental em dia, que é um país que tem muito potencial para aproveitar. Os nossos 10 dias estão acabando, mas eu ainda quero voltar na China com visto para viajar pelo interior do país e mais bem preparado do que a gente fez dessa vez, principalmente em outra estação. Eu até acho que a Europa fica charmosa no inverno, aqui eu acho que o frio só nos atrapalhou. Beleza? Daqui onde eu tô encerrando esse vídeo, eu vou abrir o próximo. Estamos voando para um outro país, então você vai acompanhar ele
na nossa próxima postagem e a gente revela ali para onde a gente está indo. Um abraço, deixa a sua curtida e continua acompanhando que tem mais conteúdo aqui no Mochileão. Tchauzinho.